Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Tota e agora a gente vai ver uma parte de movimento circular uniforme, que nada mais é do que a gente ter uma velocidade angular constante. Dá uma olhada num exemplo. Vocês podem perceber que esse seria o nosso movimento circular uniforme. Percebam que nesse movimento em câmera lenta a gente consegue ver que a gente tem um deslocamento angular, né? A cada 360 graus praticamente passa um período de tempo. É interessante também saber que a gente está estudando movimento circular uniforme, ou seja, a velocidade em módulo não varia, tanto a angular quanto a escalar. E apenas com esse instrumento a gente vai ver umas coisas bem interessantes. Vamos começar? Primeiro que no movimento uniforme, e movimento uniformemente variado, né, a gente utilizava bastante espaço e outra coisa que é velocidade. Né? Espaço e velocidade eram coisas que a gente usava bastante. Aqui também. Tudo que for espaço aqui agora está se tornando o nosso θ, que é ângulo, porque é um movimento angular, um movimento circular. E geralmente esse ângulo é dado em radianos. A velocidade, né, que era dada em metros por segundo, agora vai se tornar velocidade também, mas a gente coloca a velocidade angular para saber que é relativo ao movimento circular. Olha que interessante, né? Aqui como era metros por segundo, agora se tornou radianos por segundo, né? Ou seja, a quantidade de ângulos que nós andamos por unidade de tempo. Então vamos supor que nós damos uma volta em 1 segundo, 2π radianos, né? Essa borrachinha vai fazer o nosso e voltar para o mesmo espaço, né? Percebam que essa borrachinha aqui, ela andou 2π radianos em apenas 1 segundo. Então, a velocidade dessa borrachinha foi 2π radianos por segundo. Pegaram a ideia? Mas falando em radianos, eu acho bom deixar bem claro que radianos e graus são, na verdade, unidades de medida diferentes, né? Como se a gente comparasse metros e quilômetros. Não é a mesma coisa, mas dá para fazer a conversão. Π radianos, onde π vale 3,14, às vezes tem exercício que dá e que é igual a 3, faz um arredondamento. Se π radianos é igual a 180 graus, então π sobre 2 radianos vai ser igual a 90 graus. Se caso vocês precisem fazer uma regrinha de 3, às vezes o ângulo pode ser dado em graus e você tem que passar para radianos, ou vice-versa. Vamos para a definição da aula agora. Se a velocidade, como a gente conhecia, era ΔS sobre ΔT, aqui ó, percebam que o que era espaço se tornou ângulo, e o que era velocidade se tornou velocidade angular. Por definição, não muda muita coisa. Agora, o que era metros por segundo no Sistema Internacional de Unidades se torna radianos por segundo, que vai ser a nossa nova unidade de velocidade angular. Mas antes, eu preciso que vocês compreendam uma parte, que é a parte de período e frequência, tá? São duas coisas muito diferentes. Para a velocidade, a gente dá a letra V. Para o período, a letra a gente dá T, maiúsculo, ou Tzão. Aqui, na nossa frequência, nós damos a letra Fzinho, minúsculo. Vamos para as definições, né? Tem período, tempo para dar uma volta completa. Frequência, número de voltas por unidade de tempo. Percebam que a frequência é diretamente proporcional à velocidade angular. Quanto mais rápido eu estou, maior vai ser minha frequência. O período, por sua vez, é o tempo necessário para dar uma volta completa. Se o período é grande, a velocidade angular é pequena. Se o período é pequenininho, no caso, o tempo para dar uma volta é muito rápido, ele está assim. Então, a relação entre período e frequência são, na verdade, inversamente proporcionais. Como que a gente pode ver isso de uma maneira diferente? Assim, frequência é igual a 1 sobre o período. Ou a frequência é o inverso do período. Tá, mas vamos dar um exemplo mais prático, né? Fui muito teórico. Vamos pensar que um aluno, né, geralmente da faculdade, que de escola são obrigados aí, mas faculdade não é. Então, muitas vezes tem presença, mas eles dão um migué. Vamos pensar no estudante que vai só segundas-feiras nas aulas. O período dele vai ser grande. Como assim? O tempo para ele voltar para a faculdade de novo é de 1 semana. Mas só que a frequência dele vai ser muito baixa.
Período grande, frequência baixa. Perceberam? Agora vai ter aquele cara assíduo, que praticamente dorme na faculdade ou na escola. Aí ele tá lá, por exemplo, todo dia, de segunda a segunda. O período dele diminui. Ou seja, o tempo para ele voltar para o colégio ou voltar para a faculdade é um dia. Isso faz com que a frequência dele naquele local seja muito alta. Entender a analogia? Então, só para entender que frequência e períodos são coisas inversamente proporcionais. Enquanto um sobe, outro desce, enquanto um desce, outro sobe. Beleza? A parte importante também é a relação que a gente pode ter entre o comprimento do arco, que seria o nosso ΔL, e a relação do ângulo, que é o nosso Δθ. Percebam uma coisa. Vocês se lembram que o comprimento de uma circunferência é 2πr? Da onde de acho veio isso? Veio que 2π, na verdade, é radianos, dado em ângulo, né? Ou uma variação angular. E o nosso comprimento seria uma variação de ΔL, né? Você fala, então quer dizer que essa é a generalização, e essa daqui é a fórmula para achar o comprimento do arco. Sim. Se você passa o raio dividindo, e divide o ΔL pelo raio para você ver, vai ficar Δθ igual a ΔL sobre R, beleza? Ah, mas para que eu vou utilizar isso? Para achar uma equação muito importante do nosso movimento circular. Às vezes mais utilizada até mesmo do que o nosso Δθ sobre ΔT. Saquem só, a gente sabe que o nosso ômega, que é a velocidade angular, é Δθ sobre ΔT. E que o nosso ômega é igual a... Opa, pera lá, eu substituí o Δθ, que é ΔL sobre R. E ficou como? Ao invés de Δθ, ΔL sobre R. Mas espaço sobre tempo é uma coisa que a gente já conhece, lá do nosso movimento uniforme, que é a nossa velocidade. Beleza? Então passa o raio multiplicando, vai ficar ômega vezes R. E nós chegamos numa relação importantíssima. Grava. Vai, bundinha rebola. Opa! Ó, eu dou meus créditos, na verdade, para uma aluna que falou essa frase, tá? Vai, bundinha, rebola, mas, enfim, eu não gostei muito da frase, mas o que importa é gravar, porque ela é muito importante. Velocidade é igual a velocidade angular vezes o raio. A relação entre isso, principalmente quando a gente for ver a parte de transmissão de, por exemplo, de polias, correias, essas coisas, é muito importante mesmo. E tem umas outras duas formulitas bem interessantes, na verdade elas são as mesmas coisas. Nesse vídeo não dá para provar elas, ou senão ficaria muito extenso. Que seria esse daqui, ó. A velocidade angular pode ser, na verdade, contemplada com duas fórmulas. 2πf, mas... Lembra, a frequência é o inverso do período, né? Se for dado o período para você, você consegue achar também aqui, ó, 2π sobre tzão. Beleza? Então, fórmulas mais importantes da aula. 2πf, 2π sobre t, v igual a ômega r. Essa relação angular é muito importante. Frequência inverso do período e a definição de velocidade angular. Fiz um pacotão de movimento circular. Agora, resolvendo exercícios, a gente consegue ter uma ideia de como a gente vai conseguir aplicar essas fórmulas na prática. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquela curtida. Se perder algumas aulas de cinemática, a parte de movimento uniformemente variado, dá uma olhadinha na playlist aqui. E um grande abraço a todos.